Saudando todos aí com a graça e paz da parte do eterno Yahweh, nosso Pai, e de Yahushua HaMashiach. Graça e paz a todos. A gente tem um quadro aqui na Igreja do Messias nesse momento chamado Redescobrindo o Apocalipse. Esse é o quadro Redescobrindo o Apocalipse. Então a gente está numa jornada capítulo a capítulo e hoje é a vez do capítulo 7. Ok? Recomendo que você acesse a playlist Redescobrindo o Apocalipse, onde estão todos os episódios. Tá? É fundamental também que você tenha conhecimento acerca da verdade sobre o arrebatamento. Acesse a playlist A Verdade sobre o Arrebatamento e também acerca das 70 semanas do profeta Daniel, capítulo 9, especialmente da 70ª semana. São 3 episódios também que estão aqui no link e no comentário desse vídeo. Além disso, os episódios do capítulo 1 a 6 também estão no link e no comentário desse vídeo. Okay? Então, esse é o quadro Redescobrindo o Apocalipse. O episódio de hoje é os 144 mil. Esse é o episódio os 144 mil. Pois bem, é a vez do a profecia dos 144 mil, Apocalipse capítulo 7. Né? E lembrando que nós tivemos aí no capítulo 1 a introdução, né? Revelação de Yahushua HaMashiach, capítulo 2 e 3, o mistério das 7 igrejas. Acesse também a playlist, as 7 igrejas, 7 cartas do Apocalipse. Né? Então, essas 7 igrejas nos dão um panorama acerca da igreja do Messias, nessa era messiânica, nesses 2000 anos. Capítulo 4, a visão do trono de Deus, nos deu um panorama acerca do reino de Deus. Capítulo 5, foi apresentado o Cordeiro, né? Nos deu um panorama acerca da salvação e da remissão dos pecados, através do Cordeiro. E no capítulo 6 foram os 7 selos, que nos deu um panorama social da era messiânica. Os 7 selos nos dão um panorama social. Os eventos sociais na era messiânica. Capítulo 7 são os famosos 144 mil. Bem, quando se fala dos 144 mil, a gente tem no capítulo 7 e no capítulo 14. Seriam os mesmos 144 mil? A gente vai tratar disso hoje. Mas quando se fala dos 144 mil, né, a gente tem aí a doutrina evangélica. Né? O que eles dizem? Que a igreja vai ser arrebatada lá antes do capítulo 4, a igreja é arrebatada. Arrebatamento secreto, aí tem os deixados para trás, tem lá o filme lá, né? Os deixados para trás. E esses 144 mil, né? Depois que a igreja é arrebatada, o Espírito Santo sai, fecha a porta da graça, aí o mundo vai começar em trevas, né? Tem o juízo de selo, de taça, trombeta, etc e tal. E como não vai ter mais igreja, né? A igreja vai estar arrebatada no céu, vai ter mais igrejas, eles dizem que esses 144 mil são literalmente 144 mil pessoas que são judeus messiânicos, né, das 12 tribos de Israel, judeus literalmente, judeus messiânicos, que vão anunciar, né, judeus, ou seja, crentes em Jesus, né, que vão anunciar o evangelho durante a grande tribulação, durante os 7 anos e os 3 anos e meio de grande tribulação da 70ª semana. Eles que vão evangelizar e tal, e o mundo, já que a igreja vai ter sido arrebatada. E depois disso eles vão ser martirizados, né? Eles vão ser martirizados e vão para o céu. Né? A imortalidade da alma, né? Eles vão para o céu depois de serem martirizados. Lá no céu eles vão servir, né? Servir, a igreja já vai estar lá. Para eles a igreja, os 24 anciãos são literalmente a igreja que já foi arrebatada lá no capítulo 4, e vão estar lá reinando no trono, né? E já os 144 mil que vão ser martirizados durante a grande tribulação, né? Depois da porta da graça, vão ser salvos também, mas vão ser subservientes, né? Vão servir lá a Deus e a igreja, né? Isso é o que eles dizem, ok? Mas isso é uma grande falácia, uma grande heresia, simplesmente porque a premissa de um arrebatamento pré-tribulação é uma grande mentira. O arrebatamento está categórico, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, depois da ressurreição. Considerando que não existe arrebatamento sem antes ter uma ressurreição, e que esses dois eventos são concomitantes ao retorno
do Messias. Considerando que o retorno do Messias é visível e glorioso, não existe nenhum retorno secreto. O retorno será repentino como ladrão, porém será visível e glorioso. Okay? Considerando que a primeira ressurreição no Apocalipse capítulo 20 não existe primeira ressurreição antes da primeira ressurreição, óbvio, e não existe, portanto, arrebatamento antes da primeira ressurreição no Apocalipse capítulo 20. Então isso destrói completamente todo o Apocalipse dele. É destruído. Okay? Então, a menos que não existe embasamento para um outro arrebatamento, para uma outra vinda do Messias, aí seriam duas vindas, uma vinda secreta e depois uma outra vinda lá no capítulo 20. Haveria o outro arrebatamento sem ressurreição? Onde é que está escrito isso? Tá? E mais duas vindas do Messias? Não, está tudo errado, é heresia. Tá? Heresia, tá? Essa é a grande realidade. Tá? A gente lembra também, 144 mil, a gente lembra. Então o que você aprende na teologia evangélica, o Apocalipse pode jogar todo no lixo, tá? Porque ele está todo errado. Então a gente lembra também do Testemunho de Jeová, né? O que o Testemunho de Jeová fala também de 144 mil? Eles dizem que os 144 mil são literalmente um grupo de 144 mil pessoas, né? Que são apóstolos de Cristo, e que eles, quando morrem, já ressuscitam automaticamente no céu. E esses são os únicos que eles vão viver no céu. Eles vão viver no céu. Tá? Então são os únicos que podem lá comer lá o pão lá no dia da Páscoa, lá no Testemunho de Jeová e tal. Os 144 mil, literalmente apóstolos, que morrem, já ressuscitam automaticamente no céu e vão morar no céu. Beleza? O restante vai viver aqui durante o período de 1000 anos, que eles falam que é o dia do julgamento. Todo mundo vai ressuscitar, até um ímpio com a ficha limpa, para viver no paraíso restaurado na terra e ser julgado durante os 1000 anos. É uma grande falácia, uma grande mentira, heresia. Apocalipse capítulo 20, verso 4 é categórico. E só vão ressuscitar depois da Magedon, retorno do Messias. Só vão ressuscitar os mortos em Cristo, mortos no Messias. Os demais mortos não ressuscitam enquanto não acabar os 1000 anos. Portanto, essa ideia de que todo mundo vai ressuscitar, até os ímpios com a ficha limpa, para viver no paraíso durante 1000 anos, é mentira. Segunda ressurreição, só depois dos 1000 anos. Então, heresia facilmente destruída. Entendeu? Apocalipse 20, verso 4, destrói. Tá? Mas enfim, então agora vamos aprender o certo. Vamos aprender o certo acerca dos 144 mil. Apocalipse capítulo 7, verso 1 diz assim: depois disso, vi 4 anjos, um em cada canto da terra. Na visão, 4 anjos, um em cada canto da terra. Então, a primeira observação que a gente faz é o seguinte: se a Terra é um globo, como eles dizem, a Terra é uma bola, tá? Quais são os 4 cantos? Quais são os 4? A bola não tem canto. A bola não tem canto. Não dá para você saber onde que é norte, sul, onde que é leste, qual é oeste. A bola não tem canto. Agora, você partir do princípio da verdade, tá? E do modelo bíblico, o modelo que a palavra de Deus dá, tá? Que a Terra é plana, estacionária, plana em forma de disco, de compasso, ok? Aí sim nós temos os 4 cantos, que são os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, que é impossível ter 4 cantos num globo, okay? Plana em forma de disco, o Sol e a Lua girando acima do plano terrestre, como todas as estrelas e os astros do cosmos, ok? Então é isso, plana, ok? Os 4 pontos são o que? Norte, sul, leste, oeste, ok? Tá? Então isso já indica que é um evento que vai ocorrer em toda a Terra. Continuando aqui. Eles, os 4 anjos, seguravam os 4 ventos da Terra. Assim, o vento não podia soprar na terra, nem no mar, nem nas árvores. Então, os 4 anjos, né, que estão nos 4 cantos da terra, seguram os 4 ventos. Só que esses ventos aqui são simbólicos, né? Simbólicos. O que simboliza os ventos? Simbolizam eventos, acontecimentos. Tá? Esses acontecimentos são ajuntamentos de guerra. Tá? Geralmente, ajuntamentos de guerra, tá?
que indicam que juízo do Eterno. Então, esses eventos são decretados e autorizados pelo Eterno para exercer juízo. Okay? Para exercer juízo. Tá? Então, a gente lembra sempre lá do Daniel capítulo 7, né? Que a visão das 4 bestas, os 4 animais, que o Daniel disse que na visão ele viu os 4 ventos combatendo no mar grande. O mar de onde saíram as bestas, que foram os impérios, o mar simboliza as nações. Tá? E os ventos, tá? A interferência do Criador, tá? Lançando os seus juízos. Okay? Então, esses ventos aqui, no caso, serão as trombetas, tá? No capítulo 8 e no capítulo 9. Ajuntamentos de guerra, autorizados pelo Eterno, para exercer o seu juízo sobre as nações, né, rebeldes e pecaminosas. Ok? Então, é importante a gente dar uma olhadinha também lá em Jeremias, né, para a gente entender melhor esses 4 ventos. Jeremias, capítulo 49. Jeremias 49, verso 36, diz assim: ó, e trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos esses ventos, e não haverá nação aonde não venham os fugitivos de Elão. Okay? O que ele quer dizer isso? O Jeremias profetizou sobre o povo Elão, sobre os elamitas, okay? De que o Eterno exerceria um julgamento sobre eles. Okay? E eles seriam espalhados por todas as nações como fugitivos. Okay? Então, esses 4 ventos aqui, no caso, foi um juízo que caiu sobre os elamitas, juízo de tribulações e guerras, em caráter de juízo, okay, do Eterno. Okay? É isso que significa. Então, esses 4 ventos aqui são juízos, no caso, serão juízos de ajuntamento de guerra das trombetas. Ok? Ok? E, então, ou seja, por que os 4 anjos estão segurando os 4 ventos? Porque não é o momento ainda de o Eterno promover esses eventos, promover esses juízos, esses ajuntamentos de guerra, essas tribulações. Não é o momento ainda. É necessário que seja feito algo antes dos 4 anjos serem liberados, antes do Eterno liberar esses juízos. Porque é necessário que haja um evento ainda. Então o vento, isto é, esses eventos que eu estou citando, não pode soprar ainda na terra, nem no mar, nem nas árvores. A terra simboliza a casa de Israel. Tá? Geralmente a terra, a casa de Israel. O mar, as nações gentílicas. E as árvores, as pessoas. Então as árvores, ou às vezes os peixes também, mas no caso aqui as árvores simbolizam as pessoas. E quando a terra e no mar, é porque esses eventos vão ser um evento de caráter mundial, vamos dizer assim, ok? Isso que quer dizer, ok? Então não é a hora ainda do evento, tá? Não é o tempo ainda de soltar os 4 ventos. Vamos lá, verso 2. Vi também outro anjo que vinha do Oriente, trazendo o selo do Deus vivo. Ele gritou em alta voz aos 4 anjos que tinham sido encarregados de fazer mal à terra e ao mar. Não prejudiquem a terra, nem o mar, nem as árvores. Primeiro vamos marcar a fronte dos servos de nosso Deus. Agora surgiu um outro anjo. Tá? E esse anjo gritou, né, para os 4 anjos que estavam segurando os ventos, ok? Não prejudiquem a terra, nem o mar, nem as árvores. Primeiro vamos marcar a fonte dos servos do nosso Deus. Como eu disse, esses ventos simbolizam os eventos cataclismáticos das trombetas, capítulo 8 e 9. Só que antes desses eventos serem liberados, é necessário que fosse feito algo. Okay? Isto é, e este algo é, vamos marcar a fronte dos servos de nosso Deus. Então, é necessário
que fossem selados, tá? Os filhos de Deus. Okay? Selados. Por quê? Porque os eventos que vão acontecer não são direcionados para o povo de Deus. Tá? São direcionados para as nações, para os idólatras e pecadores. Okay? Então, antes disso, antes dos eventos iniciarem, é necessário selar o povo de Deus. Ok? Então a gente vai entender quem é esse povo de Deus e quem é esse anjo, né, que vem do Oriente. Vi outro anjo que vinha do Oriente, trazendo o selo do Deus vivo. Quem é esse anjo? Tá? Por que ele vem do Oriente? Para a gente entender isso, a gente precisa conhecer, a profecia, né? Quem está no judaísmo vai conhecer bem, do portão dourado, ou dos portões dourados. Profecia do portão dourado. O que quer dizer isso? O que acontece, gente? Lá em Jerusalém, até hoje, lá nas ruínas do templo, tem as portas gêmeas douradas. As portas douradas. Então, o que dizem lá os judeus? Que o Messias, né? Eles ainda estão aguardando lá um falso Messias. Eles dizem que o Messias tem que passar por aquela porta. Né? Eles dizem que o Messias... Então a porta está selada até hoje. Então desde aquela época, né, de 2000 anos, o portão dourado está lá até hoje. E ele está selado. Então diz lá a lenda deles que o Messias dele vai passar por aquele portão. Okay? Essa é a lenda. E esse portão, essas portas gêmeas douradas, estão seladas, estão viradas para o Oriente. Estão viradas para o Oriente. Então veja que tem a ver com o Messias, ok? Então essa porta tem tudo a ver com o Messias. Okay? Se a gente for no livro do profeta Ezequiel, capítulo 44, verso 1 a 3, diz assim, ó: então, na visão do profeta Ezequiel, então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me, Yahua, esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso estará fechada. Quanto ao príncipe, ele ali se assentará como príncipe para comer o pão diante de Yahua. Pelo caminho do vestíbulo da porta entrará e por esse mesmo caminho sairá. Então veja que aqui, essa é a porta lá exterior, porta exterior está virada para o Oriente, está selada. É a dita cuja, essa porta está lá até hoje. Aí ela está selada. Ok? Então essa porta, está dizendo aqui no verso 2, está selada porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso estará fechada. Então tem tudo a ver com o eterno. E no verso 3 ele cita o príncipe do povo aqui, meio que prefigurando o Messias, tá? Yahushua, ok? E no verso 46 ele cita assim, ó: assim diz o Senhor Yahua, a porta do átrio interior, né? Não é exterior não, é interior. Agora é interior, que olha para o Oriente, estará fechada durante 6 dias, que são de trabalho, mas no dia de sábado ela se abrirá, também no dia de lua nova se abrirá. Então, outra porta está virada para o Oriente, mas a porta interior, ela só se abria em dia de sábado e lua nova. Por quê? Porque o povo não ia trabalhar. Certo? O povo não tinha o trabalho. Era o dia de cessar e o dia de festa e de adoração. Lua nova nos sábados, né? E o príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta, por fora, permanecerá junto da ombreira da porta, e os sacerdotes prepararão seu holocausto e seus sacrifícios pacíficos, e ele se prostrará no umbral da porta, e sairá, mas a porta não se fechará até a tarde. Né? E o povo da terra se prostrará à entrada da mesma porta nos sábados e nas luas novas, diante de Yahua. Essa porta interior abria nos dias de sábado, onde era prestado os sacrifícios, a adoração. O povo ia adorar, também virada para o Oriente. A porta exterior do Oriente ficou selada e está selada até hoje. Né? Então é isso. Então veja que o Oriente, essas portas que estavam viradas para o Oriente, indicavam o que? Verdadeira adoração, culto. Tá?
culto ao Eterno. E também sempre tinha ali a figura do príncipe, né? Que prefigurava o que? O Messias e a Yahushua. Okay? Então, esse anjo que vem do Oriente, né? E ele traz consigo, por isso que o anjo vem do Oriente. Okay? Esse anjo vem em nome de Yahweh e do Messias, Yahushua. Tá? Lógico, o anjo, aqui no caso, não precisa ser necessariamente um ser celestial. Tá? Ángelos, do grego, pode ser também uma pessoa, uma missão espiritual, ou um grupo de pessoas. Ok? Então a gente tem que analisar o contexto. Só que esse anjo tinha um selo do Deus vivo. Selo do Deus vivo. O que é o selo do Deus vivo? O selo do Deus vivo é o Espírito Santo, nesse caso aqui. Okay? A gente precisa ir lá em Efésios. Né? A gente foi em Efésios, capítulo 1, verso 13. A gente vai ter uma noção, diz assim, ó. Em que também vós estáis, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E capítulo 4, verso 30, diz assim, ó. E não entristeçais o Espírito Santo, a Ruach HaKodesh, né? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Selados para o dia da redenção. O selo do Deus vivo é o Espírito Santo. Ruach HaKodesh. Ok? Então, estes que são selados, eles têm o quê? Não quer dizer que eles vão ter uma vida fácil, que vai ser tudo molezinha e prosperidade para eles. Não. Vão ter tribulações, com certeza. Mas a garantia da salvação. Vida eterna. Selado para quê? Para a vida eterna. Então, mesmo que eles sejam mortos aqui, martirizados, né, eles têm a garantia da vida eterna. Agora, os gentios, os pecadores que vão receber o juízo aqui da trombeta, vão morrer e ainda vão para a condenação. Ok? Então, é isso. Então, vamos lá. Então, ele tem o selo do Deus vivo, né, e gritou em alta voz, para não prejudicar a terra, nem o mar, nem as árvores. As árvores aqui geralmente são as pessoas, né? A terra, a casa de Israel, o mar, as nações, né? Ou terra e mar, ou seja, são eventos de caráter mundial, né? Vamos marcar a fonte do céu, nosso Deus. Marcados, selados com o Espírito Santo, são aqueles que aderiram à fé. A fé e a salvação no Messias, ok? Aí, pois bem, então para que eles vão ser selados? Selados para a salvação. Depois deles serem selados, vai iniciar os eventos das 7 trombetas. Então, quem é esse anjo? Tá? Quem foram esses selados? E que eventos foram esses que aconteceram? Esse anjo que vem do Oriente, trazendo o selo do Deus vivo, é a igreja de Atos dos Apóstolos, okay? Ou os Apóstolos, que é a igreja de Atos dos Apóstolos. Porque após a morte e ressurreição do Messias, e após o evento, o evangelho foi pregado ali em Israel até o apedrejamento de Estevão. Depois disso, os apóstolos foram para as nações. Eles ganharam muitas nações. Vide o livro de Atos dos Apóstolos. Então, o evangelho, a salvação, foi expandida para as nações, para os gentios, né? Para os 4 cantos da terra. Ok? Então, isso aconteceu, né, de forma bem intensa, né, até durante o primeiro século, né, e está crescendo até hoje. Mas aquela igreja primitiva de Atos dos Apóstolos levou realmente o evangelho aí para as nações, ok? E depois de um dado momento, né, a saber, para ser mais preciso, no ano 70, o ano 70, quando completou uma geração, aquela geração do Messias, uma geração dura 70 anos pela Bíblia, tá? A geração do Messias, no ano 70,
Acabou.